Olá, hoje é quinta-feira, 24 de junho, dia em que o município de Caratinga completa 173 anos. No jornal de hoje, você vai ver uma reportagem especial sobre a nossa cidade. E a partir de agora, você acompanha outros destaques desta edição no nosso Giro de Notícias. Primeiro carregamento da vacina Janssen desembarca no Brasil. Segundo, o maior lote de imunizantes contra a Covid-19 chega em Belo Horizonte. Beneficiários do Bolsa Família são convocados para a pesagem em Caratinga. E você confere também. Copasa libera pagamento de conta via Pix. No nosso quadro sobre saúde mental, você vai ver as diferenças entre introversão, timidez e fobia social. O panorama está no ar. Não sai daí. O Brasil recebeu o primeiro lote com 1,5 milhão de vacinas da Janssen. O imunizante é aplicado em dose única. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para receber a carga. Confira. O Brasil já distribuiu mais de 123 milhões de doses de vacina com a sua população e é um dos 5 países que mais doses de vacina distribui com os seus cidadãos, demonstrando a força do Programa Nacional de Imunização do nosso país. Agora, com 1,5 milhão de doses da Janssen, iniciamos uma trajetória que culminará nesse ano, com o fornecimento de 38 milhões de doses. Essa vacina, ela tem uma vantagem de ser dose única e com isso nós conseguimos avançar no nosso programa de imunização. Ainda falando em vacina contra a Covid-19, o segundo maior lote já recebido no estado de Minas Gerais, com 862 mil doses, já chegou à rede de frio em Belo Horizonte. Está sendo realizada uma inspeção para distribuir para todas as 853 cidades de Minas, de acordo com os critérios do Ministério da Saúde. Todo mês, o programa Viva a Idade da Prefeitura de Coronel Fabriciano promove a Semana Interativa. Agora, em junho, aconteceu um cinema muito especial para os idosos. A estratégia busca proporcionar, além de momentos de diversão e convivência, reflexão sobre a violência contra os idosos e a participação deles na comunidade. Uma lição, né? Uma lição de vida para a gente, né? Que já passou dos 70, que o sonho a gente leva esse sonho enquanto tem vida, enquanto a gente tem fôlego de vida, a gente é capaz de vencer desafios. Aquele tanto de bagagem que ele tirou, que a gente não precisa carregar tanta bagagem dentro de uma casa, a gente tem que carregar dentro da gente os valores, né? É uma coisa incrível, nossa, uma sensação que eu nunca pensava que eu ia conseguir assistir. Hoje, graças a Deus, a gente realizou o sonho da gente. Muito feliz com o trabalho e com a participação deles e o carinho que eles têm por a gente. Na rotina diária lá, eles fazem atividade física e tudo, mas não tem esse momento. Tem um pouco, mas não é aquela integração mesmo. Então, nessa semana a gente traz pessoas de fora para estar vindo conversar. Então, vai introduzindo eles, fazendo essa participação realmente com a sociedade. Agora tem um recado importante sobre a pesagem para os beneficiários do programa Bolsa Família. Confira. Então, aquelas famílias que possuem mulheres de 14 a 44 anos, crianças menores de 7 anos, devem procurar uma unidade básica de saúde mais perto de sua casa, pois nós realizamos esse acompanhamento 2 vezes por ano. Então, o primeiro semestre vai encerrar agora dia 30 de junho, para que a família não perca o benefício do programa Bolsa Família. Ele tem que estar cumprindo a condicionalidade na área da saúde. Então, não deixe de levar as suas crianças menores de 7 anos com cartãozinho de vacina, cartão SUS, para que ele possa ser pesado e acompanhado ali todo o esquema nutricional da criança. E as mulheres de 14 a 44 anos também procurar a unidade básica de saúde. Aquelas pessoas que moram no centro, que não possuem PSF
eles devem procurar a policlínica no horário de funcionamento, né, de 7 até às 17 horas, para que possa fazer esse acompanhamento. Então, nós convocamos aqui todas as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, tanto da sede como do distrito, para que procurem uma unidade e não tenham futuramente prejuízo, ou seja, tenham seu benefício cancelado por falta de acompanhamento da condicionalidade na área da saúde. Contamos com a presença de todos vocês. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, oferece agora mais uma opção para o pagamento de suas faturas, o aplicativo Pix. A plataforma, lançada pelo governo federal há menos de um ano, possibilita a transferência de valores de forma rápida e prática. Acompanhe mais detalhes a seguir. A facilidade permite que as contas, em data correta ou até em dívida ativa, possam ser pagas mesmo em finais de semana e, quando for o caso, evitar um corte no serviço. Segundo a Copasa, para efetuar o pagamento da conta de água, basta ter uma chave cadastrada no banco que tem conta, selecionar a forma de pagamento pelo aplicativo da instituição bancária e fazer a leitura do QR Code, que estará impresso na fatura. Esse especialista garante que as operações são seguras, porém, é preciso tomar alguns cuidados. É uma coisa totalmente segura, porque da mesma forma que você sempre fez TEDs e DOCs na plataforma do seu banco, o Pix é a mesma coisa, então pode ficar tranquilo. O cadastro também é gratuito, então todo o cadastro que você for fazer, abra o aplicativo do seu banco e faça o cadastro. Não abra links, não abra mensagem SMS, porque ocorrem golpes da mesma forma, tá? Muitos golpistas estão mandando mensagens como se fosse o banco, pedindo para você abrir. Não faça isso. Você abre o aplicativo e faz o cadastro lá, de preferência, às vezes, até fala com o gerente para ter certeza. A fatura da Copasa também pode ser paga através do aplicativo PicPay. Para pagar, basta instalar o app no celular ou tablet, usar o código de barras da conta e realizar o pagamento. Se for feito por meio do PicPay, é possível ganhar um cashback, que é ter o retorno de uma porcentagem do valor pago da conta como crédito para usar pelo aplicativo. Basicamente, alguém que estaria ganhando uma comissão para intermediar o consumidor e o produto final, ele compartilha uma parte dessa comissão. Então ele está abrindo mão de uma parte daquela receita para que o consumidor tenha uma parte dele. Existem bancos, existem cartões de crédito, existem lojas, existem plataformas de e-commerce. Nas plataformas de e-commerce existem grandes intermediárias que conectam o consumidor a outras lojas de e-commerce, a marcas famosas, etc. E, por muito tempo, essas intermediárias ganhavam essa comissão e ficavam com 100% dessa comissão. Agora, existem alguns intermediários que já são conhecidos por serem empresas de cashback, que ficam com uma parte dessa comissão e devolvem uma parte menor para o consumidor. E se você quiser saber mais detalhes sobre essa modalidade de pagamento, acesse o site www.copasa.com.br e nos destaques da página você encontra as informações sobre o Pix da empresa. Você sabe a diferença entre introversão, timidez e fobia social? Hoje vamos falar sobre as particularidades de cada uma no nosso quadro sobre saúde mental. A seguir, você vai conferir o que a psicóloga Cristine Nassif traz sobre esse tema. Muitas pessoas confundem a introversão, a timidez e a fobia social. São situações semelhantes, né, que têm algo em comum entre esses três aspectos, né, mas que são, ao mesmo tempo, situações diferentes. Quando a gente fala em introversão, é um traço de personalidade. Normalmente, é o temperamento da pessoa, que ela é mais introspectiva, né, uma facilidade de ficar sozinha, fica bem consigo mesma, as pessoas que se voltam mais para a intelectualização, é uma característica da pessoa. A timidez, ela está muito mais relacionada ao que as pessoas, o medo, né, do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão dizer dela, se vai ser inadequado ou não. E quando a gente fala em fobia social, é algo que é mais intenso, que é mais prejudicial. Assim, o que a gente precisa entender então? A timidez e a fobia social, elas têm em comum o medo de se relacionar com o outro. O que vai diferenciar é a intensidade desse medo e o prejuízo que isso traz.
Então, a timidez, as pessoas elas evitam os relacionamentos, né? Se sentem às vezes inseguras de relacionar com pessoas desconhecidas, muito mais por uma dificuldade de se valorizar, né? De se sentir segura, com medo de que o outro vai pensar dela. Já a fobia social, ele é muito mais intenso, é desproporcional esse medo e é irracional. As pessoas realmente evitam, não fazem, deixam de sair, de estar num ambiente com mais pessoas, porque com medo de realmente se sentirem inadequadas, de terem comportamentos catastróficos, de não darem conta. Então, o medo realmente da fobia social, ele é muito mais intenso, ele é muito mais prejudicial. Por quê? Porque as pessoas deixam de fazer as coisas que têm vontade ou que gostariam, mas por esse medo desproporcional. Então, o que a gente precisa pensar? São situações diferentes, né? A introversão, a timidez e a fobia social têm em comum esse obstáculo de se relacionar com o outro, né, essa dificuldade, mas a intensidade é diferente. Então, quando falamos em fobia social, precisamos pensar que a pessoa precisa de tratar, precisa de cuidar. Não é necessário conviver, né, ou ficar com essa característica que é um tipo de ansiedade e que traz prejuízo, traz desconforto, mas que não precisa ser assim. Pode cuidar, tratar para ter uma vida mais tranquila, mais leve, sem esses prejuízos. É importante conhecer essas diferenças para saber quando é necessário buscar ajuda de um profissional da saúde mental. E se você quiser rever o quadro de hoje, é só acessar o Instagram do Panorama. Hora de saber como fica a previsão do tempo para Caratinga e região. Dia de sol com poucas nuvens nesta sexta-feira em Caratinga. A mínima é 13 e a máxima 26 graus. Sol com algumas nuvens em Dom Cavate. A temperatura varia entre 15 e 30 graus. Em Bom Jesus do Galho, sol com poucas nuvens. A mínima é 13 e a máxima pode chegar a 28 graus. Conhecer as origens, relembrar histórias, se atentar às demandas e pontuar as melhorias é muito importante no aniversário de uma cidade. Hoje Caratinga celebra 173 anos e além de uma viagem ao passado, o Jornal Panorama fez questão de mostrar como os caratinguenses têm semeado o futuro. São 173 anos. Caratinga tem muita história. Não existe também uma vertente única para explicar o porquê que Caratinga tem esse nome. Então vamos ver algumas das hipóteses aí, né? Uma delas fala que quando os primeiros desbravadores chegaram aqui, encontraram um tubérculo que parece até o nosso inhame, mas que é nome de cará, e justamente por ele ter, né, a carne branca, o miolo dele é branco, então cará e tinga, né? É uma forma. Outro é porque existia também na nossa região um macaco, o animal macaco, que ele tinha a cara branca. E aqui não tinha nome. Mas quem passava de viagem pela nossa região, indo na direção de Diamantina, por exemplo, pessoas perguntavam para eles, você está vindo de onde? Aí ele dizia, eu estou vindo daquele povoado que tem uma plantação muito bonita de caratinga, cará branco. Ele era nativo da nossa região. Uma das perspectivas para Caratinga e região está voltada para um trabalho com as novas gerações. Já pensou em um lugar onde os jovens podem ter uma vivência política que se assemelha ao processo legislativo real? Pois é, Caratinga já faz parte desta realidade. Estamos falando do Parlamento Jovem, que oferece a educação para a democracia. São 6 cidades que aderimos ao projeto. Caratinga coordena, né, esse processo juntamente com as 6 cidades. E o objetivo principal é despertar no jovem o protagonismo juvenil e a consciência política de cidadão. Nós vamos discutir sobre esse tema durante um ano e no final do ano eles vão realizar e vão fazer um projeto sobre
meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Então eles vão aprender como é que se vota as leis, como é que se constrói uma legislação e como é que se apresenta uma legislação. E falando em meio ambiente, não há como pensar em futuro esquecendo esse importante eixo. Quem nunca ouviu falar em desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável tem a finalidade de tentar conciliar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social, político e ambiental. Ou seja, promover o equilíbrio das ações de modo a atender às boas práticas para uma vida melhor. Para isso, procura soluções sem causar o esgotamento desnecessário dos recursos naturais, tendo a possibilidade de dar condições dignas e humanas de vida, permitindo uma melhor distribuição de renda. E é justamente por isso que, recentemente, a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos iniciou ações que marcam um trabalho de recuperação de nascentes na cidade. E essa ação de cercamento dessa nascente simboliza ou dá concretude à proposta de gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de enfatizar a preservação, a conservação e a restauração dos sistemas ambientais, inclusive restaurando algumas nascentes que estão insistindo em sobreviver, apesar da falta de cuidado com a proteção, com o pisoteio de animais, com a circulação de pessoas. E olha só que interessante, tudo isso que falamos tem a educação como raiz. Afinal, toda transformação começa aí. E você já imaginou uma criança que em sua cartinha para o Papai Noel, em vez de pedir brinquedo, escolhe um curso de francês? Isso aconteceu aqui em Caratinga. E Alice de Lima, que na época tinha 11 anos, teve o sonho realizado por meio do projeto Árvore dos Sonhos e hoje já domina bem o idioma depois de ter sido contemplada com um curso gratuito com todo o material didático incluído por uma escola de idioma da cidade. E imaginaria que eu ia ganhar. Eu só queria escrever aquilo. Mas aí quando eu descobri, eu fiquei muito feliz e fiquei sem reação. No momento eu quero me tornar professora de francês. Mas mais para frente eu posso abrir novas portas para o caminho, trabalhar como professora de francês, como tradutora, porque tem muitos trabalhos assim. Eu nunca vi uma criança da idade dela na época pedir um curso de francês. Geralmente as crianças hoje, elas pedem um material, bola, carrinho, enfim, outros objetos, mas não um curso de francês. Então ela chamou muito a minha atenção, não só a minha atenção, mas como do juiz e das demais pessoas que viram a carta e comentaram através da carta. E como não pensar em futuro sem falar de esperança, principalmente em tempos de pandemia? Pois é, nesse momento, o que o mundo inteiro quer é ser vacinado contra a Covid-19. E foi justamente isso que aconteceu com Matheus Gomes. Depois de enfrentar um câncer, a Covid-19 e chegar a ter 80% do pulmão comprometido, o rapaz de 26 anos com síndrome de Down recebeu a primeira dose da vacina. Uma grande dose de esperança para todas as pessoas que têm alguma comorbidade e no caso dele, que tem a síndrome de Down, que já tem todo o envolvimento realmente de uma saúde que às vezes necessita de muito mais cuidados. O Matheus acompanha as minhas postagens, na rede social, através da imprensa, onde que vocês colaboram conosco, junto à informação da população desde o início. Ele vinha naquela ansiedade de tomar a vacina. Isso é muito importante, as pessoas entenderem que a vacina é o primeiro passo para a gente sair dessa etapa tão difícil. E é assim, com o anseio de dias melhores, que os caratinguenses comemoram o aniversário da cidade, relembrando o passado e semeando um futuro promissor.
E assim, após essa linda homenagem à cidade das Palmeiras, nós vamos encerrando a edição do Panorama de hoje, 24 de junho. Os nossos parabéns a Caratinga e aos cidadãos que seguem a cada dia construindo a história do nosso município. Obrigada pela sua audiência. Vamos ficando por aqui, mas amanhã estaremos de volta. Esperamos você!